Shalom Ubrahá, desejo vos conduzir a uma meditação profunda sobre o assunto a fala de Deus. E encontramos na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, o registro de que Deus falou antigamente. Preste atenção, Deus falou antigamente aos nossos pais pelos profetas. E a nós tem nos falado nestes últimos dias pelo Filho. E meditando sobre este assunto, vamos mergulhar e absorver toda a riqueza que está à nossa disposição em cima desse assunto. Nós invocamos um Deus que vê, que ouve, mas que fala e faz. Encontramos no Santo Livro o Eterno falando ao nada. O universo era um imenso vazio. E o Eterno falou ao nada: haja luz. E houve luz. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não podem prevalecer contra a luz. Onde entra a luz, as trevas desaparecem. Trevas, na verdade, é ausência de luz. E, falando ao nada, todo este universo foi feito. O que Deus usou para fazer? Nada. Foi o poder da sua palavra. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E sempre nos lembrando uma coisa com outra, nos lembraremos que o Messias disse: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu interior, que correm para a vida eterna. Então, a fala de Deus produz luz. A fala de Deus produz vida. Sempre nos lembrando o que o Messias disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Este é o propósito do coração do nosso Pai. Quando o Eterno fala, as coisas acontecem. Encontramos Deus falando com Adão, com Eva, Deus falando com a serpente, Deus falando com Noé, Deus falando e sempre mostrando o resultado da sua fala. Que poder tremendo é a fala de Deus. Agora, nós encontramos Deus falando para Moisés, preparando-o para um ato de coragem e de libertação. Moisés, uma vez preparado, se apresenta ao faraó e fala: o Senhor me mandou, o Senhor. Mas a palavra faraó significa Deus vivo. É o sentido da expressão faraó, Deus vivo. E quando Moisés diz: olha, o Senhor, o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, me mandou vir aqui conversar contigo. E o faraó, em outras palavras, deve ter dito: mas quem é esse colega? Porque o faraó significa, como eu disse, Deus vivo. Bem, Deus falou, Moisés obedeceu, e da obediência a esta palavra falada por Deus, Moisés liberta o povo de Israel da escravidão do Egito. 430
E 30 anos Israel esteve no Egito. Nem todo este tempo, fica claro, foi escravidão. Israel habitou numa terra chamada Gósen, uma terra fértil e boa, e foi preparada por causa de José, que levou progresso, ordem administrativa e muita prosperidade para o Egito. E o faraó desta época honrou a José e fez dele primeiro-ministro, ou governante, na verdade, do Egito. Acima de José, somente o faraó. Mas o tempo passou e o Eterno havia falado com Israel que ficaria um determinado tempo, 400 anos, foi a fala de Deus. E, na verdade, Israel ficou 430, porque o homem pode perturbar as falas de Deus, atrasar. Deus queria que fosse antes, mas o homem causou problemas. Deus não queria que Moisés matasse o egípcio. Bem, Israel sai da escravidão. E agora, em direção a Canaã, terra prometida, uma terra que emanava leite e mel. Para emanar leite significa uma terra de pastos. Para que produzisse mel, uma terra de florestas. Era a terra que o Eterno havia preparado para Israel. Sai este povo da escravidão em direção a Canaã, a terra prometida. Mas saindo da escravidão, houve arrependimento no faraó e os seus generais de ter libertado este tão grande povo que levava lucratividade por mão escrava ao Egito. Mas está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Deus nos liberta, verdadeiramente somos livres. Esta é a fala de Deus. Eu vim para que tenhais vida. E para termos vida, nada tem a ver com escravidão. Não nos sujeitamos à escravidão, porque o Senhor nos libertou. Agora, o faraó vem atrás deste povo para levá-los novamente à escravidão. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que desde os tempos mais antigos não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um outro Deus além do nosso. Porque o nosso Deus trabalha a favor daqueles que o temem. O Senhor fala e tudo acontece. Resultado: enquanto o faraó avançava para levar prisioneiros novamente este povo à escravidão, o Senhor trabalhou toda aquela noite, enviando um vento oriental. E o Mar Vermelho se abriu, formando paredões, uma espécie de túnel, não exatamente túnel, porque acima estavam os céus abertos. E Israel passa pelo meio do mar, a pé enxuto. Tendo tentado a mesma coisa, os egípcios morreram afogados, quando o último israelita passou para o lado de lá. Deus ordena e tudo se faz. Israel sai da escravidão. 40 anos esteve caminhando no deserto, numa temperatura, durante o dia, de 55 graus centígrados, mais ou menos. Mas debaixo de uma nuvem que milagrosamente oferecia sombra. E de noite essa nuvem se transformava numa coluna de fogo, oferecendo calor. 40 anos não faltou o pão que vinha dos céus, uma rocha que acompanhava Israel à distância
E o apóstolo São Paulo nos explica que esta rocha era a pessoa de Jesus, o Cristo desejado de todas as nações, da onde Israel bebia água. E esta água servia para lavar a roupa, para cozinhar. Não faltou a presença do Eterno, porque o Eterno havia dado esta palavra: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O sapato crescia com o pé da criança, a roupa também. Quantos e quantos milagres aconteceram no deserto, porque o Senhor falou, o Senhor ordenou. Nem de entre as mulheres houve esterilidade, e nem tampouco entre os animais que carregavam os rebanhos, porque o Senhor falou. A tudo quanto o Senhor ordenou, assim se fez. E encontramos ainda Deus falando com Noé, Deus falando com os profetas, Deus falando até mesmo através de um animal para repreender o profeta Balaão. Deus sempre esteve falando, dando ordens. Deus falou com Josué, Deus falou muitas vezes, mas agora chamando a sua atenção para a parte B do versículo de Hebreus. Nestes últimos dias. Alguém duvida que estamos vivendo os últimos dias? E preste atenção, a fala de Deus a respeito deste período na história do mundo fiquem sabendo, fiquem informados, que os últimos dias serão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas na vida prática, negando a eficácia da mesma. Estamos conscientizados sobre esta verdade. Foi Deus quem falou. Temos que tomar posse desta verdade e que venhamos aprender a discernir entre o certo e o errado, como está em Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o não justo. Entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Porque encontramos muitas pessoas falando de Deus e parece que não estamos falando do mesmo Deus, porque uns pregam em nome de Deus destruição, inclusive do povo a quem Deus ama. Pessoas que adquiriram, ouviram e creram numa mensagem de ódio contra um povo que Deus criou e formou para a sua glória, que é o povo de Israel. Não representa a fala deles, ainda que em nome de Deus, não representa a fala do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. Houve períodos na história que se falava em nome de Deus, mas as ações estavam distantes. Nós temos o período das cruzadas, da Santa Inquisição, os pogromos lá na Rússia e os países vizinhos à Rússia. Nós tivemos o período do nazismo, que também se usava o nome de Deus para perseguir e matar um povo que Deus criou e formou para a sua glória, que é o povo de Israel. Mas quando realmente a fala é de Deus, e que, reconhecendo nós que estamos vivendo os últimos dias, devemos ficar atentos a estes avisos e vigiar. Não crendo em tudo aquilo que nós ouvimos, mas examinando palavra por palavra na base da nossa fé, que é a Bíblia Sagrada.
Aí vamos encontrar Jesus, o Messias, falando conosco. Para as pessoas que estão em sofrimento, encontramos na Bíblia Sagrada um homem cego, cansado das humilhações que passava, ouviu falar a respeito deste Jesus que veio abrir os olhos dos cegos, fazer os paralíticos andarem, ressuscitar os mortos, curar os enfermos. E ele estava sentado à beira do caminho e escutou o barulho de uma grande multidão. Imediatamente raciocinou que uma multidão não se forma assim, sem mais e nem menos. Alguma coisa estaria acontecendo ali em Jericó. Como eu disse, ele era cego, mas não era mudo e nem surdo. Procurou se informar e soube que a presença do Senhor Jesus trazia esta multidão, porque era agradável estar perto de Jesus. Botou a boca no trombone, como costumamos falar. Fez um escândalo, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao seu lado haviam outras pessoas também necessitadas de esmola, como ele, mas que eram conformadas com a situação. Fica quieto. Se o mestre quiser te curar, ele vem até a ti. Mas aí que ele gritava mais. Ele sabia que em Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, está falando com toda a humanidade. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não poderia perder aquela oportunidade. E ainda que o mestre estava acompanhado de uma tão grande multidão, parou e deu ordens que este homem fosse levado até ele. A pessoa que recebeu esta ordem deveria estar bem pertinho de Jesus. E quando nós estamos bem pertinho de Jesus, nós podemos mandar ou entregar o recado que ele mandou. Tem bom ânimo, ele te ouviu e te mandou chamar. A atitude deste homem foi uma atitude de fé, pois ele tinha sobre os seus ombros uma capa que era uma espécie de licença do governo romano para poder esmolar. Quando ele recebe esta notícia, tem bom ânimo, ele te ouviu e te mandou chamar, colocou-se em pé, e sua primeira atitude foi arrancar dos seus ombros aquela identificação de cego. Ele tinha certeza que não mais precisaria, porque ele iria se encontrar com Jesus, esse que abre os olhos dos cegos. E assim como ele pensou, assim aconteceu. Ainda que, diante do mestre, ele ouviu, saindo dos lábios do Rabi da Galileia: o que queres que eu te faça? Ele expressou em poucas palavras a sua necessidade, que eu torne a ver, o que indica, ele não nasceu cego, ele conhecera a luz, mas agora ele estava cego. Mas ele tinha certeza que diante do Messias, Jesus, ele não mais precisaria daquela capa, por isso jogou fora. E o resultado? Não sabemos a que hora do dia aconteceu este milagre, mas eu sei que ele pôde ver o azul do céu, o verde dos campos, o colorido das flores, mas a coisa mais linda que ele viu foi o rosto de Jesus.
Quando Deus fala através de Jesus nestes últimos dias, é para nos dar paz. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. E a paz é a coisa mais importante que o ser humano precisa. A ONU foi criada para proporcionar paz entre as nações, para que nação poderosa não oprimisse nação pequena. E isso deixou de acontecer. É claro que hoje, desvirtuada completamente das intenções primárias, não é mais a mesma coisa. Mas entra em ação Deus falando nestes últimos dias, através de Jesus: vinde a mim. É um convite. Você não tem que pagar preço nenhum para adquirir a presença do Senhor. É só dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou enfermo, eu preciso. O que queres que eu te faça? É a fala de Deus nestes últimos dias, através do seu Filho Jesus. Eis-me aqui. O que queres que eu te faça? Você tem que saber o que é que realmente queres. Só o Senhor é Deus. E nesses últimos dias, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus forte, o Emanuel, o Deus conosco, na pessoa de Jesus, está aí do teu lado, agora, sorrindo para ti e falando ao teu coração. Sabes os nomes proféticos que foi dado a Jesus no ano 700, antes que ele se fizesse o Filho do Homem? É o polivalente ministério desta pessoa maravilhosa que é Jesus, o Messias de Israel. Maravilhoso! Por que Jesus é maravilhoso? Porque ele fez e ele faz maravilhas. Pai da eternidade, ele tem o domínio do tempo. Os nossos tempos estão em suas mãos. Ele tem o domínio do tempo. Que mais? Deus forte. Consegues entender? Ele não é Deus fraco. Ele é todo-poderoso. E o Eterno tem falado: eis que eu sou o Deus de toda a carne. Haveria alguma coisa por demais maravilhosa que eu não possa fazer? O apóstolo São Paulo, tomando posse destas verdades, cheio de fé e de esperança, ele declarou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você também pode. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te ouvirei. Eu sou o teu Deus que te tomo pela mão direita, te animo, te fortaleço. Eu faço brilhar a minha luz sobre o teu rosto, para que não tropeces em pedra. E se correres, não tropeçarás, porque a mão de Deus é contigo. Deus esteve falando no passado, mas ele fala também no presente. Ele fala comigo, ele pode falar contigo. Se ele não te ouviria, por que razão ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos? Por que ele faria este convite se não estivesse na disposição de encher o teu coração de gozo, de alegria e mudar completamente a tua sorte? Você que está vivendo vidas com derrotas. Não é a intenção de Deus que vivas de derrota em derrota. Levante os teus olhos para o alto, da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra e que está olhando para ti, conforme está escrito em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Não há criatura alguma oculta aos olhos deste com quem nós temos que prestar contas. Você pode crer que este Jesus, por quem foram feitas todas as coisas, tem o poder de te ouvir, tem o poder de mudar o curso da tua vida, mudar o curso da tua história, para que não vivas mais com o teu semblante triste. Quando Ana, cheia de tristeza pela situação que ela vivia, uma situação de humilhação, ela propôs 5 coisas. Saiu da sua casa, foi para a casa de Deus. Na casa de Deus, o que ela fez? Ela orou, ela chorou, ela fez um voto. Resultado disso, você encontra. Já não era mais triste o seu semblante. Saiu da presença de Deus renovada. Tomou posse da viva esperança que lhe foi dada. E a situação que ela vivia, porque ela era estéril. Mas quando ela fez a sua oração acompanhada de um voto, ela soube com toda a certeza de fé que a sua palavra foi ouvida por este que vive e reina para todo sempre. Por isso, o seu semblante mudou, não mais triste. E Ana foi mãe de Samuel, o mais perfeito dos profetas, que criou em Israel a escola dos profetas. Mas Ana não ganhou este presente único de Deus. Teve mais 5 filhos. Como produziu uma oração objetiva? E esta live tem o objetivo. Nós, da congregação amada do Senhor, amamos mergulhar profundamente nas verdades bíblicas e absorver para reger a nossa vida. E nós te convidamos a permitir ao Espírito Santo que faça a sua obra maravilhosa na tua vida e transforme as tuas trevas em luz e te conduza no zelo que ele tem por tua alma, para que vivas intensamente, impregnado do Espírito Santo, e sejas um grande vencedor e que tenhas um objetivo definido na tua vida, servir a Deus. O resto é resto. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou orar por você agora. Deus eterno e santo, entro na tua presença e com a força de minha alma requeiro a tua bênção para todos que estão assistindo esta live, que estejam impregnados desta fome e sede de tua palavra, que o teu Espírito graciosamente esteja sobre eles e possam sentir a emanação de tua graça e do teu poder, e sejam curados, sejam abençoados, e que a viva esperança de dias melhores venha como uma bandeira tremulando no coração de cada um. E glorifica o teu nome através dessas vidas. No nome de Jesus, o Messias. Amém. Amados, a congregação amada do Senhor se alegra com a tua alegria. Acredite que nós torcemos por ti, oramos por ti. Esse é o nosso objetivo.
Nós temos um grupo de oração já há 32 anos. Oramos objetivamente pelo Brasil, por Israel, oramos pela igreja, oramos para que o Eterno levante obreiros cheios do Espírito e que a glória de Deus venha despertar a nação brasileira. Beijo no coração. Shalom.